No vídeo de hoje vamos falar a respeito da demência por corpus de Levy, uma demência que engana muita gente. Você provavelmente já ouviu falar na doença de Alzheimer, você provavelmente já ouviu falar na doença de Parkinson. Mas você já ouviu falar da demência por corpus de Levy? Ela é uma causa importante de demência, mas que frequentemente é subdiagnosticada. Muitas vezes confunde os profissionais de saúde. A gente vai entender nesse vídeo por quê. Então, se você convive com algum idoso que está apresentando confusão mental, com oscilação e flutuação ao longo do tempo, com alucinações ou sintomas psiquiátricos e outros sintomas parecidos com a doença de Parkinson, este vídeo pode te ajudar a entender o que está acontecendo. Meu nome é César Castelo Branco Lopes, sou médico neurologista, assistente do Hospital das Clínicas da USP. Meu foco de atuação é justamente nos quadros de demência, memória, atenção e cognição. E hoje vamos falar da demência por corpus de Levy, que é uma doença neurodegenerativa, uma doença em que o cérebro vai perdendo progressivamente a sua função, o seu funcionamento passa a ser disfuncional. Isso acontece pela deposição de proteínas disfuncionais, proteínas mal formadas, proteínas que não conseguem funcionar adequadamente e que se depositam. Quando a gente tem esse depósito na demência por corpus de Levy, a gente vai ter justamente o que dá nome a essa doença, que são os corpus de Levy. Esses corpus de Levy eles ficam dentro das células cerebrais e elas são formadas pela alfa-sinucleína, que é uma proteína que a gente tem dentro dos nossos neurônios. E essa deposição dessa proteína, desses corpus de Levy, vão acontecer em áreas do nosso cérebro responsáveis pela atenção, pela minha percepção do mundo, pelo meu movimento, pelo meu sono, pela minha memória. Então, essa doença, ela, por atingir áreas de cognição e de raciocínio, parece muito com Alzheimer. E por atingir áreas cerebrais do controle motor, da marcha, das mãos, ela vai parecer com o Parkinson. Vai dar rigidez, lentidão, tremor. E por isso que ela é frequentemente diagnosticada erroneamente como Alzheimer ou como Parkinson. Quando que a gente tem que suspeitar da demência por corpus de Levy? Existem alguns sintomas clássicos dessa doença. A primeira delas é a flutuação cognitiva. É o paciente, num momento, estar bem, estar lúcido, em outros momentos estar mais confuso. Em alguns momentos ele estar mais desperta, alertas, em outros momentos estar mais sonolento. A outra alteração muito frequente são as alucinações visuais. Não é que o paciente fique imaginando coisas. Não, ele vê, ele descreve, ele acha que estão ali, ele acha que tem cena acontecendo, pessoas, animais, e ele descreve aquilo. Ele fala, nossa, mas por que aquelas pessoas estão ali? Por que tem um animal ali embaixo da nossa cama? Eu vi um cachorro, eu vi aranhas na parede. Ou a pessoa pode ter descrição de que existem mais pessoas no lugar. Então assim, e essas pessoas que estão aqui em casa, quando que elas vão embora? Isso pode acontecer, isso é frequente. Outro sintoma que acontece nessa doença são os sintomas parkinsonianos. Sintomas parecidos com a doença de Parkinson, ou seja, lentidão do movimento, tremor, rigidez, a pessoa fica mais rígida. E isso vai impactar numa dificuldade para andar, isso vai impactar em aumentar o risco de quedas. Então a pessoa pode andar meio encurvada para um lado, para o outro, e às vezes tendo mais queda. E uma outra alteração muito frequente, que inclusive pode vir antes da demência, antes da dificuldade de raciocínio, são as alterações do sono. É o transtorno comportamental do sono REM. Vamos entender o que é isso.
Nessa doença, quando a gente dorme, em vez da gente ficar relaxado, em atonia durante os nossos sonhos, a gente se mexe. A pessoa, ela vive o sonho. É como se ela estivesse vivendo o que ela está sonhando. Então, se ela está sonhando que ela está lutando, que ela está fugindo, ela vai manifestar isso durante o sono. Então ela está sonhando um pesadelo que ela está sendo atacada e que ela tem que bater na pessoa. Ela vai bater durante o sono. Ela vai encenar o sono. O que a gente chama de encenação onírica. Onírica, de sonhos. Encenação do sono. E isso pode acontecer muito tempo antes da dificuldade de raciocínio. Muita gente, às vezes, vai achar que isso é uma insônia, que isso é uma dificuldade de sono, de que isso é ansiedade, de que a pessoa não está dormindo bem. Mas a gente tem que tentar caracterizar bem o que está acontecendo durante o sono, porque isso é um marcador muito específico que me aponta para essa doença, para a demência por corpus de Levy. Mas por que a gente está falando isso? Por que é tão importante reconhecer a demência por corpus de Levy? Porque o tratamento é diferente, porque o acompanhamento é diferente, porque o manejo global desses quadros vai ser diferente. Uma das questões é que esses pacientes, eles podem ter sensibilidade a medicações que a gente geralmente dá para quadros de alucinação. Então, a gente tem que saber que a pessoa tem essa doença, porque se você levar ela no psiquiatra, no médico e etc., muitas vezes ele vai dar um remédio para essa alucinação e isso pode piorar muito o quadro dessa pessoa. Ela pode piorar, ficar mais rígida, ficar mais confusa, ficar mais com falta de atenção. Então, se a gente diagnostica, a gente vai tentar evitar esses momentos de piora. Outra questão é que as medicações que a gente usa para essa condição, elas são um manejo um pouco diferente. É como se fosse uma combinação do tratamento do Parkinson com o tratamento do Alzheimer. E às vezes a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, controlar sintomas e dar uma perspectiva de melhora e de qualidade de vida. A gente vai tentar melhorar um pouco os sintomas de atenção, de confusão mental. A gente vai tentar ajudar nos sintomas de lentidão e de rigidez. A gente vai dar remédio para tentar melhorar essas alucinações. A gente vai dar medicação para tentar melhorar o sono, que é muito alterado, por causa dessa doença. Então, é importante a gente reconhecer a demência por corpus de Levy, porque o acompanhamento e o manejo serão diferentes. Então, a demência por corpus de Levy é uma demência marcada por flutuação, oscilação do quadro. O paciente às vezes está bem, às vezes está mal e ele flutua. Sintomas que lembram a doença de Parkinson, ou seja, tremor, rigidez e lentidão. Distúrbios do sono e alucinações visuais. E é importante a gente lembrar que não é um quadro de demência raro. As demências por corpus de Levy não é uma coisa rara, elas estão por aí, mas frequentemente elas não são diagnosticadas corretamente. Por isso, compartilhe esse vídeo, vamos nos informar, nos educar a respeito das demências, vamos entender o que pode estar por trás de uma confusão mental em um paciente idoso, para a gente diagnosticar corretamente. Obrigado pela sua atenção, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os seus colegas e amigos e até a próxima.